Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Lendo e Querendo. E hoje então, tá certo, novamente aqui, até conversar um pouquinho sobre o Tônio Kruger, tá bom? Que é outra novela do Thomas Mann, que está nessa ediçãozinha aqui, ó. O que acontece? Nós já conversamos sobre A Morte em Veneza, já tem vídeo aqui no canal, só que assim, eu prometi lá, tá bom? Que eu iria gravar ali o vídeo sobre o Tônio Kruger. E como promessa é dívida, e nós temos que cumprir a promessa, eu venho aqui falar um pouquinho sobre essa outra novela, tá bom? Do Thomas Mann. Confiram a outra novela, A Morte em Veneza, porque essas duas novelas, tanto o Tônio Kruger quanto A Morte em Veneza, elas têm ali ligações muito fortes. Então, ambas conversam sobre arte, ambas falam sobre amor, a arte, ambas falam sobre o ser artista, o ser escritor, o ser diferente, né? A arte nesse meio da burguesia, tá bom? Esse colapso também, enfim. Assista o vídeo anterior, que é um vídeo bem longo, confesso pra vocês, tem que ter mais de 40 minutos. Esse aqui vai ser mais curto, prometo, porque não tem tanta coisa assim pra conversar. Desculpa, tem muita coisa pra conversar, mas, né, é, é, entre a Morte em Veneza, entre o Tônio Kruger, tá certo? Chega a gaguejar agora, mas enfim, a Morte em Veneza tem muitas discussões que acabou, né, me encantando muito mais e que eu vou levantar e que eu levantei lá no vídeo. Nesse livrozinho aqui, o Tônio Kruger, tá bom? É um livro que eu diria que é mais, não é que seja mais fraco do autor, longe disso, mas é um livro mais suave do autor, tá certo? Aqui você não tem temas sendo tratados de uma forma tão forte quanto A Morte em Veneza, né? Com toda aquela estética muito, enfim, rebuscada também. Esse é um livro mais, digamos que, ok, do autor, você acaba não tendo tanta dificuldade assim de entender. A Morte em Veneza, tá certo? Eu não indico para quem quer iniciar a ler Thomas Mann, mas eu indico Tônio Kruger como porta de entrada para se ler Thomas Mann. O que é que se trata Tônio Kruger e qual a sua importância, tá bom? Era massa se a capa ficasse colorida, né? Mas na capa do vídeo vai estar colorido, creio eu. O que acontece? A Morte em Veneza, nós vimos lá um escritor, tá bom, que viaja para outro canto para tentar relaxar, para tentar captar novas ideias e para tentar esquecer aquela imagem assombrosa que ele viu na cidade a qual ele estava. E aí iremos acompanhar essa paixão que ele tem por esse garoto, né? Isso que ele a conhece lá em Veneza, é um garoto jovem de 14 anos, né? E ele tem essa paixão muito forte por esse menino, né? Por esse adolescente, né? E iremos acompanhar esse desenvolvimento dessa paixão, os temas que daí surgem, né? Através dessa paixão, desse amor muito platônico, muito forte que ele tem, né? E a discussão sobre o ser artista, o ser a arte, né? No seu meio, né? Enfim, todas as inspirações que aquele garoto transmite para o personagem lá principal da Morte em Veneza, o escritor. Aqui temos algo bem parecido, mas não é assim. Aqui nós iremos conhecer o Tônio Kruger, que também, logo no início da história, é esse garoto que é filho ali de um pai consul, né, que é um comerciante famoso ali da cidade. Então, temos aqui a questão da burguesia também muito pendante, enfim, muito é, recorrente também. Então ele é filho desse comerciante famoso nessa cidade, desse cônsul. A sua mãe gosta muito dele, ele tem uma afinidade muito grande por sua mãe, que também é uma estrangeira, tá bom? Comparado ao pai. Dizem até que tem ali uma relação dessa mãe do Tônio Kruger com a mãe do Thomas Mann, que era brasileira, para quem não sabe, tá bom? Então, o que acontece? Esse garoto estuda ali nessa escola, né? Ele nasceu diferente, ou seja, ele tem gostos diferentes dos outros ali, dos outros burgueses ali, enquanto a maioria ali estão andando a cavalo, estão fazendo aula de natação, ou, né? Enfim, estão pulando no rio, correndo, brincando de coisas ali mais comuns aos outros, né? Mas, enfim, o que a maioria faz, ele acaba não sendo igual aos demais. Ele é muito diferente. Ele tem essa alma artista, né? Então ele gosta de ler, ele gosta de se comunicar bem, ele se comunica muito bem. Inclusive, é um dos grandes elogios de outro personagem aqui que ele também vai se relacionar. Então ele tem essa relação, né, diferente com os outros. Digamos que ele está sempre no plano de fora, né? Os outros têm um respeito muito grande por ele, confesso. E quando ele estuda ali nessa escola, vai se apaixonar ali
por esse outro personagem que se chama Hans, que é um menino, tá bom? Os dois vão ser... Então, sim, temos aqui essa paixão homoerótica também, esse amor homossexual aqui nesse livro. Então, ele se apaixona por esse garoto ali. Só que o que acontece? O Hans é um garoto completamente diferente dele. Então, se o Hans, se ele gosta de ler um livro, inclusive ele indica um livro ali para o Hans lê, mas o Hans tá nem aí porque não é do gosto dele. Ele gosta mais de colecionar figurinhas de cavalo, por exemplo. Isso é o que o Hans gosta. Enquanto ele gosta o quê? Ele gosta de ler, ele gosta de criar, né? Ele tem esse ímpeto diferente do ímpeto do Hans, entendeu? Então o que acontece? Ele tem ranços ali também com os professores, porque por ele ser diferente, por a alma dele ser uma alma de artista, ele observa muitas coisas erradas nos professores, né? Porque os professores também são burgueses e têm esse tratamento diferente com os outros alunos, e os professores não gostam do Hans, de forma alguma, porque Hans ali é bem diferente dos demais. E Hans, por ver essa diferença dos professores com ele, em relação a ele acaba indo lá e faz o que? Tira nota baixa nas provas, para fazer com que os professores fiquem com raiva dele. Então as notas de Hans são baixíssimas mesmo. Ele não liga, em um dado momento até ele liga, mas ele não liga tanto assim para suas notas, porque ele gosta de chatear os professores e os professores não gostam dele, por ele ser diferente dos demais da turma, né? Em quesitos de gosto. Mas de qualquer forma, como eu falei, o Hans tem uma comunicação muito forte ali, né? Ele é muito comunicável, podemos dizer assim, né? Lembrando aqui da frase do apresentador lá, né? Da televisão, Tombinha, esqueci, né? Quem não se comunica se trombica, né? Isso. Pois é, o Hans aqui, ele tem uma comunicação muito forte. Mas o que acontece, tá bom, gente? À medida que a história vai se desenvolvendo aqui, ele vai se apaixonar ali por uma outra garota, tá bom? Eles vão, acredito que namorar, eles vão se casar, não lembro aqui ao certo, porque há uma relação dessa garota com ele aqui, o livro praticamente inteiro, né? Uma troca de cartas também, é uma troca de comunicação entre ambos. Só que eu não me liguei de fato se eles são casados ou se eles estão namorando. Mas de qualquer forma, é uma amiga que ele tem uma afinidade muito grande. Então, ao mesmo tempo que ele sente, né, o Hans, o Tônio Kruger sente admiração pelo Hans, sente esse amor pelo Hans, essa admiração muito forte por ele, por ele ser também diferente, ele também se sente muito atraído ali por essa outra garota, Ijin, e algo do tipo, que ele gosta muito dela. Então Hans vai crescendo, percebe que aquela relação lá entre ele e Hans, né, entre o Tônio Krug e Hans não vai dar certo, né? Então ele vai crescendo, ele se torna esse escritor e ele quer ali, inclusive o pai dele, tá bom? O pai de Hans ali, nesse momento da história, ele vai ir à falência. Ele não vai mais ter tanto dinheiro assim. Então você percebe que os gostos também vão mudando em decorrência dessa falência financeira ali, dessa família ali do Tônio Kruger. O que acontece também. Então ele vai se formando escritor e ele quer voltar à sua cidade. Ele volta para a sua cidade, só que ele não volta para a sua cidade, pelo menos o que eu entendi aqui, ele não volta para a sua cidade com o intuito de reencontrar aquelas pessoas do passado, necessariamente. Não, a gente percebe que a casa que ele morava, né, porque foi vendida e tudo mais, porque o pai entrou à falência, por exemplo, a casa a qual ele morava é uma biblioteca agora. Então ele fica passando ali, né? Interessante essa cena, fica passando ali, olhando os livros da biblioteca e todo mundo fica olhando para ele, porque a fisionomia dele mudou muito, ele está muito mais elegante, poderíamos dizer assim, do que antes. Então ele está passando ali na biblioteca e o povo não sabe quem ele é, tá bom? E ele acaba não revelando o seu nome para ninguém, tá bom? Num desses momentos ali de não revelar o nome ali para ninguém, tá certo? Ele está num hotel ali em que ele se hospedou e ele vai ser barrado pelo policial que vai querer, que vai querer falar com ele um pouquinho, tá bom? Pro policial não, pro porteiro, que vai dizer, olha, tem um policial ali querendo falar com você. Então ele chama, tá bom, o Tônio Krieger, só que ele não diz o seu nome, em dado momento algum, mas ele vai lá, conversa com o policial, porque acabou acontecendo um assalto, uma matança ali, eu não me lembro exatamente, porque já faz um tempo que eu li, eu tava só enrolando pra não gravar esse vídeo, porque, enfim, mas ele conversa ali com o policial e diz que não, chegou recentemente, nunca que queria fazer isso, né?
mas sem revelar o nome. Você percebe que a grande intuição ali desse policial e desse gerente ali do hotel e tudo mais é que ele fala o nome dele, mas ele não diz de forma alguma. Eu acredito que essa forma de guardar o seu nome é como também nessa cidade, né, a qual ele morava quando ele era criança, né, adolescente. Eu acredito que seja também uma forma de você não relembrar o seu passado ou esquecer o seu passado. Então esse guardamento do nome talvez seja o tipo, não toque nisso aqui, não toque no que eu fui, de uma certa forma, sabe? Pelo menos eu interpretei dessa forma. Então ele tá conversando ali com o policial, dá tudo certo, ele acaba saindo dali e volta pro seu canto normal. E aí eu não vou contar mais porque seria spoiler. Esse aqui é um livro que não tem assim um grande plot, né? Vai acontecer isso X aqui e você vai ficar ali empolgado para saber o que vai acontecer, não. A grande empolgação aqui, na minha visão, talvez seja quando ele volta para sua cidade a qual ele morava, porque você quer saber se ele vai reencontrar ali com o Hans, né? Que é aquele garoto que ele se apaixonou quando era jovem. Mas eu não vou dar spoiler. Será que o Hans está nessa cidade? Será que ele vai reencontrar Hans nessa cidade? Como é que está Hans agora, atualmente? Não vou dizer o que é que acontece. Mas quando ele volta novamente, né, para sua vida normal, né, agora que ele está velho, depois de ele voltar, ele voltou para a cidade a qual ele morava, volta agora para onde ele estava. Passa ali, né, uma passagem por alguns cantos, inclusive, tá bom? Num desses cantos você percebe que ele vai reencontrar algumas pessoas ali, vai ser bem bacana. Só que assim, é um livro bem interessante porque sempre traz essa discussão do tipo reencontro, tá bom? O que é que o reencontro pode trazer na sua vida, tá bom? Quais são as mudanças? Porque esse é um livro de formação. Podemos classificar essa novela de formação, né? Mas é uma formação que não tem o limite que é a morte, por exemplo. Não, nenhum personagem aqui no final da história vai morrer. Pelo menos eu não vi nenhum personagem morrer. Tem um certo limite ali. É uma história de formação, você acompanha a Hans ali na sua infância, adolescência, até chegar à sua vida adulta ali com seus 30 anos. Até aí para. Não vou dizer o que acontece no final, não se preocupe. Mas, tá certo? Ainda assim, né, você acompanha a velhice do Hans. Então, você, aos 30 anos, você sofreu mudanças muito drásticas na sua vida, né? Tem gente que não amadurece, tem gente que continua na mesma, tem gente que continua falando merda, tá certo? Tá tudo certo. Mas você acompanha essas mudanças aí do Hans, né? O do Hans e também do Tônio Kruger. Mas como essas mudanças podem afetar na relação pessoal, por exemplo? Você ao mesmo tempo não se reconheceu mesmo. Será que o Hans se reconhece o mesmo? Será que ele se reconhece o mesmo, né? O Tônio Kruger, né? Porque a alma de artista não muda, ele continua sendo artista, continua sendo escritor. Mas nesses reencontros, por exemplo, tá bom? O que é que pode ocasionar quando uma pessoa já não é mais a mesma, entendeu? São discussões assim que são levantadas aqui no livro. Acima de tudo, a grande discussão aqui é o ser diferente, porque o Tônio Kruger, ele é diferente dos demais ali, né? E ele acaba também se destacando, é claro, mas não é o que é comum aos outros. Enquanto os outros estão treinando a andar de cavalo, ele está lendo um livro, por exemplo, sabe? Então tem coisas assim bem bacanas aqui na história, tá certo? Eu acho que é o que eu posso contar ali da história para vocês sem dar grandes spoilers. Como eu falei, é uma coisa mais formacional, não tem um plot que vai fazer você ficar revirando ali para saber o que vai acontecer de fato. A minha grande curiosidade quando eu li, eu fui até o final, foi essa questão do, do reencontro, né, com essa cidade a qual ele morava. Eu anotei alguns textos também aqui para ler para vocês e para conversarmos também. O primeiro texto aqui eu deixei anotado, posição 1372, nesse meu e-bookzinho aqui, tá bom? Vamos catar essa posição. Acho que achei. Nessa posição aqui, você vê o Hans falando, às vezes sim, você vê ele falando, o Hans não, o Tônio Kruger falando sobre ele e sobre o Hans, né? Porque que ele admira. Olha que interessante, ó, vamos ler. Olha. Às vezes pensava, mais ou menos assim, isso quem tá falando é o Tônio Kruger, né? Já basta eu ser como sou, indolente, rebelde, interessado em coisas nas quais ninguém pensa, e não querer nem poder mudar. Pelo menos é justo que me censurem severamente e me castiguem por isso, em vez de passarem por cima de tudo com beijos e música. Afinal, não somos uns ciganos de uma carroça verde, sim uma gente decente, a gente do Consul Kruger, a família dos Kruger, né, que é a qual ele está inserida, né? Também não era raro ele pensar, porque afinal de contas sou tão esquisito, estou sempre em conflito com tudo,
obrigado com os professores e sou estranho entre os outros meninos. Então, você percebe que ele está aqui tendo essa discussão íntima, né? Esse autoconhecimento. Por que que ele briga com todo mundo? Por que que os professores não gostam dele? Por que que ele tem que ser tão diferente dos demais? Aí vem. Olhem só para ele, tanto os bons alunos quanto os de sólida mediocridade, né? Olha. Não acham os professores ridículos, não fazem versos e só pensam o que todo mundo pensa e só pode dizer em voz alta. Como devem se sentir em ordem e em consonância com tudo e com todos. Isso deve ser bom. Mas o que é que se passa comigo e onde tudo isso vai dar? Então você percebe que aqui onde a pergunta aqui, mas o que é que se passa comigo? O que é que está acontecendo com ele nesse dado momento da história? E o que é que isso vai ocasionar no futuro, né? E aí você vai precisar ler a história para saber o que é que vai acontecer, tá bom? Uma coisa que eu percebi também é que essa relação íntima dele, tá bom, vai se fortificando à medida que ele cresce, né? Aqui ele tá quase jovem, né? E tendo essa discussão, né, tão íntima. E aí, quando ele ficar adulto, sendo escritor, acredito que isso vai ficar mais abrangente, mais forte, mais complexo, mais imenso, né? Olha, esse costume e esse modo de observar a si mesmo e a sua atitude diante da vida tinha um papel importante no amor de Tônio por Hans Hansen, né? Ele o amava, em primeiro lugar, por ser bonito, mas também por ser em tudo e por tudo o seu avesso e o seu contrário, né? Tem até aquela frase, né, de que as pessoas opostas se atraem, né? Isso vai provando isso, mas não tanto, porque ele sente esse amor por Hans Hansen, mas Hans Hansen não sente tanto esse amor assim pelo Tônio Krug. Inclusive, em um dado momento aqui da história, você percebe que o Hans Hansen, ele se sente culpado por não, como posso dizer, por não ser tudo aquilo que o Tônio Kruger quer que ele seja, por não estabelecer essa relação da forma como o Tônio Kruger quer que ele estabeleça. Então ele se sente também muito culpado por isso, né? Por não ser aquilo que o Tônio Kruger sonha, né? Porque o Hans sabe, no fundo, que há essa admiração muito perpétua, né? Talvez, pelo Tônio Kruger, tá bom? Desculpa, pelo Hans, né? O Tônio sente essa atração por Hans. E Hans sabe disso, mas ele se sente ao mesmo tempo que culpado por isso, né? Você percebe que quando o Tônio Kruger ali, tá bom, tenta conversar com o Hans ali sobre um assunto que ele gosta, que ele se sente, enfim, que é a dele, você vê que o Hans tenta entrar nessa conversa, mas também ele tenta se desvencilhar dessa conversa, né? Um desses momentos aqui, tá bom? Logo no início do livro, é o livro, né? Ele tá lendo ali um livro, ele indica esse livro ao Hans, mas o Hans ali não quer saber do livro, quer saber de andar a cavalo, mas ele ali tenta entrar na conversa no dado momento até chegar outro personagem para atrapalhar essa relação. Talvez uma discussão muito interessante, nem como relações que podem ir se desenvolvendo, podem ser atrapalhadas quando chega outro alguém parecido com uma das pessoas. Isso é interessante também aqui no livro. Deixa eu ver se tem outra anotação aqui, certo? Tem a outra posição que eu anotei, que é 2646. Isso não vai acrescentar nada para a pessoa que está vendo, né, o meu vídeo, né, dizer os nomes das posições. Mas eu gosto. Vamos lá. 2646, essa posição aqui. Isso aqui você tem ali, né? O que acontece? No final dessa edição aqui, tá bom? Uma edição bem bacana, né? As novas tiragens, né? Dos romances e dos livros do Thomas Mann. Nessa edição aqui você tem ali os prefácios, né? Os prefácios, os pós-fácios, né? Prefácio que vem antes, pós-fácio que vem depois. Você tem ali os pós-fácios, né? Você tem ali os textos de apoio que são colocados nos finais do livro. Aqui, os textos de apoio, desculpa, tá bom? Não me agradaram tanto assim quanto eu queria. São textos muito complexos, tá bom? Mas são focados na obra geral do Thomas Mann. Isso me irritou um pouco, porque vão ali desde o seu primeiro romance, vai a Montanha Mágica. Eu tô lendo a Montanha Mágica do autor, tá bom? Mas o que acontece? Eu já li do autor Fausto, mas o que acontece? Vai dando ali alguns spoilers, isso me irritou. Para mim, os textos de apoio deveriam ser somente sobre A Morte em Veneza e sobre o Tônio Kruger, e não sobre os outros romances do autor. Deixa para colocar esses textos nos livros grandes do autor, como A Montanha Mágica, ou o Dr. Fausto. Para que colocar esses textos numa edição tão pequena dessa, os romances menos conhecidos do autor? Eu, desculpa, aí estraga com a experiência de quem quer ler, por exemplo, A Montanha Mágica, Dr. Fausto, José e seus irmãos, entendeu?
enfim, esses outros romances mais grandes, mais calhamaços do autor. Eu não gostei disso não, achei isso irritante, não gostei. Mas, né, como porta de entrada, o leitor vê aqueles textos de apoio ali de início e vai dizer, porque, poxa, né, mas estragou a experiência, agora eu não quero ler tanto assim, né, porque tem gente que prefere começar a ler o Thomas Mann com as obras mais curtas do autor, né, como a Cabeça Trocada e tudo mais, né? Esse A Morte em Veneza, Tônio Kruger. Mas, por ver esse texto de apoio aqui, acaba se decepcionando porque acaba tendo, né, spoiler. Eu não gostei disso não, mas enfim. Mas, de qualquer forma, num desses textos de apoio, né, consegui achar, tá certo? Uma descrição ali sobre o Tônio Kruger, né? Sobre a obra que estamos tratando hoje. Esse texto é o seguinte, ó. Tônio Kruger. Nesse singular romance de primeira fase, tá bom? O autor ele tem algumas fases na sua carreira, né? Praticamente grandes autores clássicos têm as suas fases. Thomas Mann é um desses, como Machado de Assis, né? Que tem três fases. Thomas Mann também tem as suas fases e esse livro aqui está incrustado, né? Está dentro da sua primeira fase. Thomas Mann descreve a tragédia melancólica do filho de uma casa da grande burguesia, que ensombrado e elevado pela nobreza ambígua da arte, né, essa relação ali diferente, se afasta da forma dolorosa de seu meio. Ó, lutando veementemente contra tal coisa. Você percebe que em um certo momento ele luta por muito tempo. Ele se vê estigmatizado, né, a marca aqui, por sua outridade. Ele é diferente de seu meio. O motivo biográfico. Inclusive, vamos lá. E seu destino é a torturante solidão. A solidão em que o Tônio Kruger vai se alastrando aqui. Segundo argumento aqui, sem dar spoiler, que no final da história, essa solidão ela é mais veemente, ela é mais fortificada, porque a discussão acerca da solidão é interessante, mas você percebe que o personagem geralmente fica só em dados, desde quando ele chega no hotel, desde quando ele está conversando sobre o que ele gosta, ele se sente só ali, ele se sente só no hotel, e ele vai se sentir só também aqui quando ele volta para o seu momento de novo, né? Para sua quando ele estava viajando ali, ele é sempre sozinho, entendeu? Mesmo que ele converse ali com a sua amada, né? Que ele conhece, que ele se apaixona ali, mas a solidão aqui é muito recorrente também. Olha, e temos que lembrar também que esse aqui é um dos romances, né? É uma das novelas de Thomas Mann muito, como posso dizer, biográfico. Então, tem muito do autor aqui. Inclusive, eu diria que o Tônio Kruger talvez até seja um retrato do Thomas Mann ali, né? Uma pintura, um espelho do Thomas Mann, tá bom? Porque eles se parecem muito mesmo. Tá certo? A essa relação biográfica ali e até autobiográfica quando o autor estava escrevendo esse livro, né? Sobre o próprio autor. Interessante, sobre o próprio Thomas Mann. Não é interessante isso aí? Ó, vamos lá, vamos ver. Ele sabe que seu estigma, né, que é essa coisa da solidão aqui, é ao mesmo tempo uma coroa. E olhar de cima para os outros com certo desdém. E olha de cima para os outros com certo desdém, né? Por ele ter mais conhecimento, por ele ser mais diferente, por ele ter uma alma de artista, por ele se destacar em muita coisa que faz, tá bom? E por impressionar também os outros. Olha. Todavia, ao mesmo tempo, sente que seu eterno anseio será a vida simples e honesta do grande número, dos louros, a existência ruidosa, contente das pessoas medianas, que se calam tímidas quando ele adentra seu meio. Aí, interessante, tá bom? Sempre quando ele chega, ele talvez impressione, não é isso? Preciso correr aqui antes que esse vídeo pare, porque acho que já tá longo já. Poderia conversar mais aqui, mas não dá, senão vai ficar muito bom. Agora, finalizando aqui, o que é que Thomas Mann acreditava, tá bom? Dentre uma das descrições ali dos textos de apoio, tá bom? Vai falar o seguinte, ó. Seguindo uma tradição humanista, Thomas Mann acreditava que a arte, apesar ou por causa mesmo de seu caráter irresponsável, sério e brincalhão, poderia ser a mediadora entre o espírito e a vida, né? Uma relação, né? A mediadora entre o espírito e a vida, né? Perceba que é uma coisa muito íntima, né? Muito dentro de si, né? Olha, entre a elite e o povo. Quem está em cima, quem está embaixo, né? Qual uma encruzilhada onde o está em solidão, ele vai falar aqui uma palavra em alemão, né? Do Criador, e o está em multidão, né? Está em solidão, está sozinho e está com os outros, né? A arte pode estabelecer esse vínculo, pode estabelecer essa comunicação, essa conexão, né? Ó, dos outros podem se encontrar e se unir, né? Pode dar tudo certo no final das contas, né? A arte une as pessoas, encontra as pessoas, reencontra as pessoas,
enfim, a arte é capaz de tudo, inclusive até de salvar, não é isso? Pois bem. Esse é o poder da arte, minha gente, e eu acho que essa novela e essas duas novelas, tanto A Morte em Veneza como Tônio Krug, na minha opinião, quanto leitor, você percebe isso forte, né? Em como a arte pode salvar, em como a arte pode mudar, enfim, né? Quais são as mudanças de um artista? Leia A Morte em Veneza, leia o Tônio Krug, tá bom? Não esqueça de comentar aí embaixo, se inscrever no canal, dar o seu joinha, compartilhar esse vídeo, tá bom? E é isso, já tá longo já, tá bom? Um abraço, um beijo. Terminei. Tô com a garganta seca. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá.